Vamos dar prosseguimento à segunda aula de hoje, aí na aula de mecanização agrícola, referente aí ao preparo inicial e preparo periódico do solo. Então a gente vai trabalhar agora as grades, né? Então uma grade normalmente nós temos as grades normalmente de uma seção ou de duas seções, né? E podendo ter ela de vários tipos de discos, maiores e menores. Normalmente ela tem uma barra de engate, né? E aqui tem regulagens, onde você pode fazer com que ela tenha um corte um pouco lateral, e assim como você pode colocar ela mais curvado também, para fazer com que ela corte mais profundo ou não. E essa abertura entre as duas grades, esse ângulo, quanto maior, maior a profundidade, que é a regulagem. Então, normalmente a gente pode, se as duas grades, as duas seções tiver em paralelo, ela anda, né, ela não corta nada e ela roda como fosse uma roda normal. Tá? Então, normalmente ela tem ângulos aqui que pode ser regulado para regular a profundidade, tá certo? Nós vamos ver os vários modelos, né, de grade que tem e o estilo que tem. Então, dentro dessa classificação, a primeira classificação aí que podemos ter as grades aí quanto ao acoplamento, que é ligado, né, nós podemos ter as grades que são montadas, que são ligadas ao hidráulico e ao terceiro ponto. Então, normalmente são grades pequenas, mas que permitem, né, chegando no final da linha, você levanta o hidráulico e você pode virar, e permite você chegar também até numa extremidade, né, num canto, né, de uma determinada área. Então ele permite fazer essas áreas menores. Foram bastante utilizadas essas grades, né, que liga no hidráulico, para passar no meio de pomares, pomar de laranja, área de café, então áreas menores. No entanto, para essas áreas hoje elas perderam o sentido, porque hoje a gente não gradeia mais no meio de pomares. E temos as grades montadas mais leves, né? E as grades de arrasto, né? Que aí no caso não tem como, o hidráulico não consegue, são grades maiores e tudo. Então na hora do transporte, normalmente ela tem rodas, né? Que permite, né? Que são acionadas pelo controle remoto, e depois ser arrastado, né? Então são grades enormes, normalmente às vezes nem passa na maior parte das estradas, ela tem que andar no sentido contrário. Quanto ao elemento ativo, né, nós podemos ter grades que são de discos, né, grades que são de dentes, tá, e grades de mola. Essas grades mais de dentes, né, nós conhecemos ela até mais como escarificadores, que normalmente tem uma capacidade de penetração bem menores que as grades de disco. Dessas grades a gente passa também para a classificação quanto ao elemento ativo, que nós podemos ter grades de simples ação e dupla ação. Quando você tem uma seção apenas, nós chamamos de simples ação. Aqui no caso nós temos dois exemplos, né, de grades de dupla ação, que tem a primeira seção, a primeira seção e a segunda. E nós temos ela na forma de X, né, que são as do tipo Thunder, e aquelas do tipo V, então que é chamada de offset. E podemos ter grades bem grandes, larguras enormes, que são formadas por vários conjuntos, em X e em Thunder também. No caso, essa em V, quando abrimos essa, então ela aumenta a profundidade de corte. Nesse caso, ela abre as duas lateral, né? Aumentando o ângulo do X aqui no caso, ok? Esse tipo a gente pode classificar também quanto à função, né? Nós temos as grades que tem a função simplesmente de niveladora, quebra aqueles torrões menores, né? Uma área que já foi trabalhada uma vez, duas, né? Então a gente trabalha mais com essas grades. Normalmente são grades de discos pequenos, né? E com proximidades entre um disco e outro, são bem próximas, exatamente para quebrar o torrão o máximo possível. E nós temos, e normalmente são todas elas, essas niveladoras, só de disco liso, tá? E nós temos a niveladora destoadora, que é uma grade um pouquinho maior, que aprofunda um pouco maior,
né, e que o que classifica ela como niveladora destorradora é ter uma seção de disco liso e uma seção de disco recortado. No caso aqui nós temos a grade aradora. No caso da grade aradora eu só tenho disco recortados, tá certo? Então no caso da grade aradora, qual que é a função então desses recortes? Se você tiver uma raiz, né, ou tiver muito capim, material orgânico, essa grade aqui nesses recortes, ela vem, prende a raiz e corta em seguida. Se a gente pegar nesses discos lisos, ele vai patinando e vai amontoando todas as raízes, ou se fosse capim, né, no caso tiver arado, e acabaria causando problema na área. Então, quando eu quero cortar material, tem muito material orgânico, eu uso isso aqui. Quando eu tenho uma área que às vezes já foi trabalhada, e eu fiz varação, e eu tenho alguns torrões ainda, e tenho alguns, vamos dizer assim, uma quantidade de raiz que foi exposta, né? Ou um caso que eu deixei a área parada há algum tempo, então eu faço a aração e eu tenho que vir com essa grade, não dá para trabalhar com a niveladora em seguida, tá certo? Então dentro das possibilidades, a grade aradora, normalmente são áreas do preparo inicial, é que a gente entraria com elas. E a gente utiliza, utilizado, né, eventualmente pelo produtor, substituindo o arado. Lembrando que ela consegue aprofundar um pouquinho mais essas grades aradoras, mas não tem a função de revirar a leiva, tá certo? Então, para incorporar calcário numa profundidade um pouquinho maior, essas grades aradoras acabam fazendo isso e melhor. Assim como essa niveladora destorradora também incorpora o calcário numa profundidade um pouquinho maior. Aí, no caso, essa aqui vai pegar mais uma superfície bem menor aí, que vai pegar aí em torno de 10 centímetros. Essa aqui aí iria ir até 15, 20 centímetros, e essa aqui chega a profundidade de 25 centímetros até mais. A gente classifica as grades também quanto ao peso. Ela muitas vezes a gente confunde quanto a função, né? Mas na verdade essa função eu posso ter dentro daquelas funções grade, por exemplo, eu posso ter grade niveladora e aradora dentro da classe média. Porque aqui ela tem a ver com o peso que cada disco recebe. Mas de qualquer forma as grades leves, né, normalmente estão enquadradas dentro das grades niveladoras, sim, que tem aí a distância entre disco menor que 20 centímetros e o peso por discos menor que 50 kg. E, por exemplo, quanto ao diâmetro de disco, são tudo discos pequenos, né, menores que 24 polegadas. As grades médias já ficaria aí o espaçamento de 20 centímetros a 35 e mais de 50 kg e menor do que 130 kg. Né? E as pesadas, né, mais do que 130 kg. Por exemplo, então, se eu tiver uma grade do tipo leve, mas vamos pensar aqui, as três grades é de 2.000 kg. Se eu pego uma grade de 2.000 kg dividido por 50 discos, daria 40 kg, né, por disco. Então, que seria menor que os 50. Mas se eu pego a mesma grade, uma outra grade que também pesa 2.000 kg, mas em vez de eu ter os 50 discos, eu tenho, por exemplo, 20, que daria em torno de 100 quilos, que ainda seria uma grade aí média, né, enquadraria. Então as duas têm 2.000 quilos, né? E se eu pegasse a mesma peso, né, 2.000 quilos, e eu tivesse apenas, por exemplo, 10 discos, né, daria 200 quilos do peso distribuído por disco. Mais uma grade, eu enquadraria aqui então uma grade aradora, né, 2.000 kg com 10 discos. Se eu tivesse 30, já seria uma grade, 20 kg, 20 discos seria uma grade média,
e se tivesse 50 discos, uma grade leve. Então isso é só mesmo para exemplificar para vocês que o peso da grade no total não tem a ver se ela é leve, média ou pesada. Por exemplo, eu tenho grades aí que pesa mais de 20.000 quilos e é uma grade leve, mas ela é enorme, né? Uma quantidade de disco muito grande, tá certo? Então essa classificação aqui. Então veja bem aqui, uma grade pesada, que normalmente é acima de 76 centímetros de diâmetro o disco, né? Então ela consegue aprofundar muito mais. Então o disco é grande, ela pode aproximar, por isso que o peso tem que forçar mais para ela conseguir aprofundar. Tá? Então a classificação quanto ao peso aí da grade. Então é o peso da grade dividido pelo número de discos para a gente entrar nessa classificação. Então aqui nós temos uma grade, posso ter essa grade aradora, tá certo? E ela ser média, então eu posso ter com 130 kg, a base com 100 kg por disco, é aradora, mas ela é classificada como média. Como eu posso ter uma dentro da classe média, uma mista, né? Que seria tanto uma niveladora e desterroadora. Para a gente ter uma ideia também aqui, eu coloquei aqui uma quantidade de disco, a largura de corte, né? E também o peso, a quantidade de potência que a gente precisa. Então, na hora de verificar o tipo de grade, a gente tem que verificar o trator e qual a potência para a gente estar tracionando essa grade. Então, nós temos grade aqui, por exemplo, uma grade essa aqui, por exemplo, de 22 de modelo GVP 22, né, que tem 22 discos, com disco de 34 polegadas, com largura de 4 metros, né, peso 5.000 quilos, que é acima de 300 cavalos, né, se for um trator 4x4. No caso aqui, ó, comparando um trator de esteira com um 4x4, o trator de esteira, ele normalmente ele requer uma potência menor para arrastar a mesma grade. Então, para cada tipo de grade, eu tenho que verificar qual é o meu trator e qual a grade recomendada para ele também. Aqui mostrando uma grade terraceadora, que é de apenas uma seção, e joga para a parte central. Então, se eu passar ela várias vezes, ela vai amontoando e ela serve aqui para conter a erosão. Um outro equipamento, que são as enxadas rotativas, né? Ela tem a função, normalmente, de revolver o solo, né? É bastante utilizado na área de horticultura, onde a gente precisa picar o solo bastante, porque a gente utiliza semente de porte muito pequena, e a profundidade de plantio às vezes é 1 centímetro ou meio centímetro, ou não pode nem cobrir muito a semente. Então eu preciso de um solo bastante nivelado e sem torrões. Então esse equipamento ele faz essa operação melhor do que as grades em si. E a profundidade que a gente vai estar trabalhando é limitada por umas rodas laterais. E normalmente é acionado pela TDP do trator e são ligada ao hidráulico, né? Aqui mostrando um detalhe de 3 modelos, né? Aqui nós temos uma grade, uma enxada rotativa, né? Com 2 facas, mais 2 do outro lado. Mas aqui eu tenho uma apenas com 3 facas, 1, 2, 3. Mas aqui eu poderia colocar mais faca. O que significa para a gente isso? Quanto maior o número de faca que eu tiver, mais pica o solo, tá? Então, menor número de faca, nós vamos ter modelos diferentes de faca. E eu tenho um rotor, uma enxada rotativa aqui, que na verdade é apenas um rotor, que ele praticamente escarifica a superfície do solo. Aqui só mostrando esse detalhe de um rotor com 2 facas, com 3 facas e um com 2 facas. Com 3 facas, a distância do corte aqui, ó, é mais estreita do que uma com 2, que a distância é maior. Por isso que forma torrões maiores também, tá?
aqui mostrando mais um detalhe. Outra questão é a velocidade que esse rotor vai estar trabalhando. Então eu tenho de 3 facas e 3 facas, só que numa velocidade menor, tá? Então aquele que está numa velocidade maior corta mais os torrões. Eu tenho que imaginar também que o trator pode interferir nisso. Se o trator tiver uma velocidade maior, os torrões vão ficar maior também, tá? Então são fatores que vão estar interferindo. Nós temos vários modelos de enxada, né? Quanto maior, mais longa a enxada, né? Maior os torrões também. Então nós temos ela curva, mais longa, né? Então quanto mais distante aqui, maior o torrão. Isso aqui é um quadro, né? Dizendo que interfere no tamanho do torrão, que é a velocidade, a rotação do rotor, o número de faca, o tamanho das facas e a posição da chapa de impacto, né? Até não mostrei essa chapa de impacto aqui, mas essa chapa de impacto aqui, ela protege aqui. Então a rotativa joga, quanto mais próxima essa chapa de impacto, também ela bate mais próxima aqui, quebra mais o torrão, tá? Então quanto mais próximo, vai estar interferindo. Apesar que essa chapa de impacto também, ela serve também como uma proteção. Essa enxada rotativa, ela pode entrar um toco, uma pedra aqui e embuchar o sistema. E se isso acontecer, poderia quebrar esse eixo ou quebrar até partes do trator. Para evitar isso, tem aqui uma embreagem nessa parte aqui, que seria isso aqui, ó, se internamente, se travar aqui, ela patina internamente. Os primeiros tratores tinha aqui, em vez dessa embreagem, tinha algum parafuso também que, forçando um pouco mais, ele quebraria. Isso para não quebrar, então, aqui a TDP ou esse cardan, e ele tinha esse sistema de segurança. Isso acontecendo, ele começa a vibrar, você ouve, desliga o trator e vai tirar algum toco que entrou aqui ou o excesso de massa e embuchou o sistema. Então essas enxadas rotativas também, como é usado bastante para a parte de horticultura, cenoura, beterraba e tudo, então elas acabam trabalhando com essas encanteiradeiras aqui, elas funcionando como uma encanteiradeira, já forma o canteiro. Muitas dessas enxadas rotativas, às vezes, para fazer um trabalho melhor, é melhor ter uma aração, uma gradagem, depois para você passar ela e quebrar esses torrão um pouquinho mais. Tem tratores que trabalham com 3 canteiros de uma vez só, tratores maiores, então ele passa aqui no meio e leva 3 canteiros ao mesmo tempo, tá? Aqui. Como nós temos algumas que são enxadas rotativas, né? Em vez dela trabalhar no sentido anda, ela trabalha lateral. Um outro sistema que a gente vai estar trabalhando são os subsoladores, né? Então os subsoladores, eles são praticamente essas barras, né, que penetram numa profundidade bem maior do que os outros equipamentos. Nós temos equipamento que chega a trabalhar aqui a 80, 90 centímetros de profundidade. Tem as rodas limitadoras que não deixa ele que limita a profundidade do corte, né? Então ele é feito por essa barra aqui, né, a haste, né, e a ponta aqui e as rodas limitadoras. Então essa função desses subsoladores é a degradação de camadas compactadas, né, a quebra dessa camada compactada a profundidades maiores. Veja, nós vimos o pé de grade, o pé de do arado de disco. Então, naqueles casos lá que nós vimos na aula anterior, somente os subsoladores que acaba trabalhando numa melhoria do solo, né, de imediato. É claro que a gente tem que trabalhar outras técnicas, não só o subsolador. Ele trabalha um solo compacto novamente. Então o subsolador é uma quebra dessa compactação por um curto prazo de tempo, ou uma ação imediata, tá certo? Normalmente, como ele vai em uma profundidade maior, requer uma potência muito grande dos tratores. Nós temos vários modelos, né, aqui só mostrando que essas barras aqui, que às vezes vai até a 1 metro, se ela pegar numa pedra ou num toco, ela tem aqui esse fusível que quebra aqui, mas não quebraria o equipamento, né? Então uma válvula, né? E normalmente esse parafuso ele é mais fraco para quebrar e ele
na verdade, a hora que você vai comprar ele custa aí R$15 um parafuso fraco desse. Costuma o produtor ir lá e falar assim, não, me dá um parafuso mais reforçado que está quebrando demais. Aí ele coloca um parafuso que custa mais barato, custa R$5, coloca aqui, só que depois quebra o equipamento, um barato que sai caro. A mesma coisa nós temos aqui, em todos os modelos tem um sistema, alguns é uma mola também, tá? Que nós vamos ver mais na frente também. Então a compactação, a primeira coisa que causa compactação é a movimentação de máquina, o próprio pneu do trator, de carretas, vai compactando. Tá? Então aí a necessidade, às vezes, depois a gente está quebrando essa camada compactada ali. Mas existem outros fatores, nós vimos a grade também que tem. Existe a compactação que normalmente ela acontece pelo próprio tipo de perfil do solo e de material que movimenta, que é natural ter uma camada mais compactada, que o subsolador também acaba trabalhando. Uma outra característica importante para a gente verificar aqui, ó, que o subsolador ele tem esse formato. Então ele trabalha de baixo para cima, forçando o solo sem compactar aonde que ele passa, porque na verdade aquela roda que está ali, ele segura ele para não afundar mais, porque o solo está forçando ele para baixo. Então a tendência dessas barras é cada vez querer aprofundar mais, né? Então quem segura aquelas rodas. E na verdade esse tipo de trabalho acaba também não causando aquela compactação. E esse ângulo aqui também vai interferir nesse tipo de movimentação. Ele normalmente ele tem um ângulo correto, mas tem alguns compactadores já calibrado exatamente pela força que ele vai causar, e por isso nós vamos ver vários modelos aí de subsoladores, né, com ângulos às vezes um pouquinho diferentes, tá? Então a profundidade que eu quero manter, essa ponteira aqui, ela vai, eu não posso mudar esse ângulo para um determinado subsolador, né? Porque essas forças que atuam ali, né, ela está dimensionada para esse ângulo, para destruir a camada de compactação. Por exemplo, eu tenho subsoladores que trabalham a 30 centímetros, então esse ângulo ele trabalha com 30 centímetros de compactação, descompactação. Então eu tenho que tomar cuidado com isso, né? A profundidade que essa barra ela consegue atuar, senão não vai fazer o trabalho que precisaria fazer ali, que é o ângulo de ataque. Aqui mostrando só a diferença um ângulo pequeno, então ele acaba atuando numa área menor. Um ângulo vai aumentando, ele atuando numa área, uma força maior para frente, e o tamanho também. Então essa haste e esse ângulo, ele é programado para estourar o solo até a superfície, tá? Então nós temos vários tipos de subsoladores, né, de engate, de ponteiras diferentes aí no mercado. Então aqui tem vários tipos de hastes no mercado, e aquela que nós falamos aqui tem um subsolador com esse sistema que é ligado aqui à tomada de força, que ele vibra e essa vibração passa para a haste. Quando você tem esse sistema de subsolador, o efeito é muito melhor no solo, e o trator, você tem uma economia de tração ou economia de força daqui de 30%, até mais. No entanto, a gente não tem visto isso muito, o produtor parece que não acredita muito que esse sistema, mas já está provado cientificamente que o efeito dessa vibração atua realmente na economia de combustível. Aqui um outro tipo de subsolador, ele é um subsolador mais utilizado para a área de pastagem, área de grama, campo de futebol, onde ele passa quebrando o solo e às vezes ele começa a estourar o torrão para o lado de fora. Aí logo em seguida, né, você vem com essa parte aqui voltando, então você passa o subsolador no campo de futebol, terminou de passar, você nem vê praticamente que foi passado um subsolador ali. Nesse caso aqui nós temos a haste, né, que ela tem uma mola. Se pegar em alguma coisa muito dura, ela movimenta, é calibrada para ela movimentar e não quebrar o sistema. Quando subsolar, né, na verdade, quando eu tenho
a compactação. Mas quando é que eu sei que realmente está compactado? Então, normalmente, um dos fatores é quando eu tenho uma planta que para de crescer, de desenvolver o sistema radicular, eu vejo que a raiz não está aprofundando, é o primeiro indício, né? Então, se eu não tiver a planta desenvolvendo bem, uma das possibilidades é que seja o solo compactado. Aí, nesse caso, para que eu recupere, eu passo o subsolador para que a raiz venha desenvolver novamente. Mas e aí? Eu tenho que fazer essas medidas ali. E essa compactação também dificulta a penetração de água, além da raiz, né? Menor drenagem, pode ocorrer erosão, porque a água não penetra, né? Então as reservas de água é menor. Então aí há necessidade, então, de a gente fazer essa medida, né? Verificar. Como que eu verifico? Eu poderia fazer em laboratório, coletar a amostra, fazer um sulco também, né, e verificar, né, você vai falar onde que tem camadas mais duras e tudo, né, mas, no entanto, tudo isso aqui acaba sendo um pouco empírico, então eu teria que fazer uma medição, e normalmente isso aí é feito fazendo a trincheira, é o mais para demonstração mas usando penetrômetro, né, de pressão ou de impacto ou mecânico, a gente vai estar vendo aqui. Então, tradicionalmente, a gente usa esse penetrômetro manual aqui. Então, ele já é calibrado a ter um peso de 1 kg, né, e você levanta esse peso e solta esse peso com a altura já. Então, ele chega no limite, solta, ele bate aqui. Então, cada vez que ele bate aqui, ele tem que penetrar tantos centímetros no solo. Tá? Então aí a gente verifica, né, que existe regiões que eu vou bater aqui, ou seja, para penetrar 5 centímetros no solo eu tenho que dar uma batida, ou para penetrar 5 centímetros eu tenho que dar 2 batidas. Então eu verifico a penetração, qual é a compactação de acordo com a profundidade. Ou eu posso ter né, que é forçando com a mão, né, e eu verifico qual a pressão que eu tenho que fazer para ele penetrar até tantos centímetros. Então aqui nós temos o dado, esse é o mais preciso que qualquer outro, né? Então, por exemplo, de 0 a 5, ele praticamente só o peso em terra, de 5 a 9 centímetros e meio gastei uma batida, tá? Para penetrar os 5 centímetros seguintes. Os próximos 5 centímetros gastei uma batida. A hora que eu cheguei na profundidade aqui de 30 centímetros, eu comecei a ter que levantar ele 2 vezes. Significa ter uma área já mais dura. Aqui também a mesma coisa, tá? Então, isso significa que provavelmente eu tenha uma camada compactada de 30 a 35 centímetros. Depois eu volto a ter um impacto apenas, tá? E faço depois, né, como que ficou aqui o solo. Então eu tenho depois aqui, ó, as camadas onde eu tenho de 35, eu tive que fazer para penetrar de 35 a 37, né, uma compactação muito maior. Então dá para detectar então aonde que está a camada compactada. Então eu tenho que ter um subsolador para descompactar essa camada, que é a primeira e a segunda não. Né? Então essa é a camada compactada. Né? Então programar para quebrar ela. Aqui tem um outro solo, né, onde a camada compactada já é um pouquinho diferente. Existe, né, esses manuais, onde a gente vai forçando e ele vai fazendo aqui qual que é a compactação. Então ele já vai dando aqui o desenho, né, o gráfico da compactação. Então você põe um papel e naquele ponto vai forçando até chegar na profundidade que ele tem um limitador que ele vai marcando aqui por essa haste aqui qual que é a profundidade e quantas pancadas que você está dando aqui ou forçamento que você está fazendo. Essa ponta aqui é padrão para todos eles.
penetrômetro tem a mesma, isso aqui no qualquer lugar do mundo ele vai utilizar esse mesmo padrão aqui de ponteira, tá certo? Aqui é a medida feita aqui, esse papel, né, como que fica. Então eu tenho aqui na primeira, de acordo com as camadas do penetrômetro, onde que está a profundidade compactada. Mas existe também esse penetrômetro, né, eletrônico ligado ao trator, que é ligado já a um GPS. Então eu chego no local, aciono ele já me dá a camada, aonde que está a camada de compactação e já me dá a georreferência dele ali. Aqui mostrando o trabalho do subsolador, que ele vai só nessa parte. Então, entre uma haste e a outra, tem que ocorrer a descompactação de toda a área que nos interessa. Se a área compactada esteja aqui e eu passo o subsolador e ele não atue nessa área, ele continua compactado por aqui. Então, eu preciso dessa haste já que faça o trabalho de acordo. Por isso, já tem uma distribuição, normalmente, entre as hastes, para que consiga destruir toda essa área aqui. Isso aqui só para mostrar que se uma haste dessa quebrar também, não adianta, ela não vai fazer esse trabalho como deveria. Então, aqui só dizendo os tipos de compactação que influencia nessa compactação, né, do solo, né? Então, a primeira é a composição física, né? Se você tem material orgânico ou não, um solo com bastante material orgânico normalmente não causa compactação, a compactação é menor. Ou até um solo que tem muita planta, a própria raiz descompacta o solo. Tá? A raiz pivotante, dependendo da espécie, já tira a compactação do solo. Você trabalhar num solo com a umidade muito úmido causa compactação do solo também. Então tem que evitar trabalhar com solo muito encharcado com operações sobre o solo, que pode provocar essa compactação. Então, há equipamentos muito pesados, né? Por isso que normalmente, às vezes, os tratores eles colocam rodados duplos no momento do plantio para você evitar ao máximo a compactação. Ou os tratores hoje que trabalham com a semeadora já trabalham com tratores com, em vez de ser de pneu, né, de esteira. Né? E a granometria, um solo mais argiloso, né, ele compacta mais do que um solo arenoso, mas não quer dizer que solo arenoso não compacta, não, que ele compacta sim, tá? Vai ser mais uns dados, né? E os escarificadores, só para a gente estar terminando aqui, né, que na verdade é usado mais para o plantio cultivo mínimo, né? Quando eu não vou gradear, não vou nada, eu quero só escarificar uma parte do solo bem à superfície, que seria aquela compactação causada pela própria chuva, né, que aí você vai fazer um tiro, sai de um plantio e vai fazer outro, você trabalha com esse equipamento, né, e para vir logo em seguida, se tem um solo como esse, você não vai ficar passando grade para gastar o material orgânico, você passa só o escarificador para tirar a descompactação da área total, mas a própria semeadora, às vezes, ela trabalha só no local, né, que vai distribuir a semente, então o escarificador é para a gente escarificar a área total. Todo esse manejo que nós falamos até agora é para evitar, né, então, a compactação do solo e evitar a erosão. Então, imagina um solo encharcado desse, você trabalhar com equipamento, você vai compactar o solo, isso acumula, a água não consegue infiltrar e isso aqui acaba provocando erosão, tá certo? Então, a gente tem que evitar trabalhar em solos muito arenosos, né, com solo muito argilosos de preferência quando está encharcado. Aqui só a gente mostrando compactação do solo, no caso da cana, você tem equipamentos que trabalham aqui com carretas que trabalha com 90 toneladas, que são esses bitrem ou tritrem, né, que vai passando, queira ou não queira, vai compactando. Por isso tem esses pneus mais balões aí. Então, às vezes é necessário a gente estar entrando com o subsolador nessas áreas aí. Então, o tráfego de veículos muito intenso, né, de máquinas nos finais
da lavoura acaba compactando mais. Então essas áreas eventualmente a gente tem que estar trabalhando com esse subsolador. Então a área compactada normalmente leva à degradação, né? Um solo mal manejado, então leva a provocar essa erosão. Então às vezes a área, por exemplo, que isso aqui é uma área que já foi lavoura, não deixou o solo desprotegido, às vezes compactando, e começou a ter erosão, solo mais solto, e virou aqui uma vossoroca, né? Se a gente verificar, nós temos várias áreas, né, próximas de cidade, que deixa, e também de lavouras, que viraram, né, essas áreas. Aqui só uma visão do manejo inadequado no próprio estado de São Paulo, né, área com erosão, né, com manejo inadequado. Então tem que se corrigir. Tudo isso que nós trabalhamos é para a gente evitar esses erros, né, das áreas aí. Então, só o que seria compactação e adensamento, uma diferença, né? A compactação é um processo mecânico, né, que normalmente ocorre naturalmente. O adensamento seria, então, processos pedológicos, né, que é causado por movimentação de partículas no solo. Então, todos esses aí, há necessidade de usar o subsolador. Então, uma área dessa aqui, se você usar o subsolador, ele funciona, mas ele volta a compactar logo em seguida, a subsolagem, né? Nós temos de equipamento também, né, o sucador, que é usado aí para fazer o suco para o plantio, ok? Então, aqui está as perguntas finais, né, então, da aula 2, para que vocês façam e para estar ativando, né, o raciocínio e memorizando aquilo que é mais importante. Resolva essas questões, então, e encaminhe para mim via Google Class, ok?